Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Oi, Martin. Então vamos continuar com temas muito importantes. Sim, E antes de fazermos isso, nós podemos abrir com uma palavra de oração. sim, isso é fundamental. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por nós podermos estar aqui mais uma vez, por Tu nos ter dado o privilégio e a oportunidade. Guie a nossa conversa durante esse episódio e, por favor, também ilumine as mentes dos que nos assistem. E, por favor, nos mostre o que Tu queres que nós entendamos nessa conversa. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bem, Martin, nós não queremos que as pessoas achem que estamos insistindo no assunto. Mas este assunto não deixa de ser um aspecto muito importante da Igreja de Deus, através dos séculos. Sim, E, através dos séculos, sempre foi controverso. E sempre tem havido uma grande oposição. Porque quando você fala do espírito de profecia dentro da igreja, ou entre o povo de Deus, como conhecê-lo? Bem, você testa o espírito. Exato. Mas se o espírito está dizendo alguma coisa contrária à sua natureza caída e você não quer abandonar aquilo, é muito provável que você acabe oferecendo oposição. Ou mesmo desacreditá-lo, dizendo, não, isso aí não é de Deus, não. Isso vem de outra coisa. Exato, e às vezes você pode ficar um pouco ciumento. Exato. Então, esse é um tema muito importante. E a Bíblia diz que se você ouve os profetas, você será firmado. Nós temos que acreditar neles. Mas é difícil acreditar em algo que é contrária à nossa maneira de pensar. Mesmo nessa semana, eu recebi um telefonema de alguém que disse, eu não quero ouvir nada sobre isso, especialmente isso. Aí mais tarde a pessoa começa a falar de gêneros. E é algo ridículo, porque se você estudar a sua Bíblia, você verá que a questão não é essa. Sabe, o problema é que nunca antes as pessoas para qual o profeta foi enviado reagiram de maneira positiva ao profeta. Não, elas ficam sempre descontentes. Porque quando o profeta toca na vida pessoal delas e as repreende pelo que estão fazendo, e veja, elas eram sinceras naquilo que estavam fazendo, mas também sinceramente erradas. Infelizmente. E nós podemos rapidamente puxar isso para o fim. Quando as pessoas estarão acreditando que estão fazendo um favor a Deus, ao eliminar das pessoas que realmente estão tentando fazer o que é certo. Muito bem. Então, isso é muito importante, em termos de entendermos a dinâmica de como Deus trabalha dentro da igreja. Nós já fizemos aquele estudo bíblico no último episódio. E as pessoas ainda vão dizer, sim, mas em acréscimo a. E isso é basicamente uma seita. Se você apoia a sua crença em informações fora das Escrituras. E é por isso que a maioria das pessoas, elas querem colocar o rótulo de seita na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim, e é por isso que precisamos compreender o propósito do espírito de profecia. Precisamos entender o que é, para que serve e para quando. E se você tiver a resposta para essas questões aí, então é inegável que deveria continuar e exaltar a igreja. Sim, eu acho que a gente precisa falar seriamente sobre este tema. Porque ele afeta tudo. Nós continuaremos a olhar os sinais dos tempos e o que está acontecendo historicamente, politicamente, religiosamente. Isso é muito importante. Mas se o coração e a mente não estão em harmonia com a mente de Deus, então estamos em estradas paralelas. Infelizmente. E daí se você... Um exemplo bem comum disso é se você tiver um cavalo puxando numa direção e outro cavalo puxando noutra, você não vai para lugar nenhum. Não vai chegar a lugar algum?
Então vamos dar uma olhada e ver o que podemos aprender. Temos aqui uma citação. Deus está esperando que homens e mulheres despertem para as suas responsabilidades. Ele está esperando que eles se liguem a Ele, que estes marquem o sinal de avanço e parem de ser vagarosos quanto a fazer a vontade do Senhor. Será que percebemos o grande número de pessoas no mundo que observam os nossos movimentos? É uma questão interessante. De lugares que menos esperamos surgirão vozes nos exortando a seguir adiante com a obra de dar ao mundo a última mensagem de misericórdia. Ministros e povo, despertem, sejam rápidos para reconhecerem e agarrarem cada oportunidade em vantagem oferecida no girar da roda da providência. Antes de continuar, eu passei por situações assim. Eu já tive contato com pessoas do governo, com pessoas do exército, com oficiais da polícia, até mesmo com pessoas do serviço secreto, até mesmo jesuítas. Ele veio a mim durante os encontros, durante o intervalo, e me disse que eles estavam me vigiando. E eu disse, isso é uma advertência ou um incentivo? Um incentivo. E ele disse, vá em frente, continue fazendo. E eu não esperava isso. Agora, mesmo aquela parte que diz que o mundo está nos observando, e teve até aquela vez que aquele pregador, Mark Woodman, te contatou e depois veio te visitar para ver se você realmente vivia o estilo de vida saudável que você pregava. Ele veio se certificar se isso era uma questão fraudulenta ou não? Bem, essa é outra história. Vamos continuar. Deus e Cristo e os anjos celestiais estão trabalhando em intensa atividade para restringir a força da fúria de Satanás, para que os planos de Deus não sejam frustrados. Lembre-se, o diabo estava irado com a mulher e foi fazer guerra com o remanescente de sua semente. Nós falamos no último episódio como identificar esse remanescente. Então, Deus vive e reina. Ele está conduzindo as questões do universo. Que os seus soldados sigam adiante para a vitória. Que haja perfeita unidade em suas fileiras. Nós já vimos isso antes. Mas a unidade é possível se não concordarmos? Não. Isso é muito importante. O que é que vai nos conduzir à unidade perfeita? Tem que haver algo em torno do qual a unidade se forma. Que eles continuem firmes na batalha. Como um poderoso conquistador, o Senhor trabalhará por eles. Que a mensagem do Evangelho soe em nossas igrejas, os convocando a uma ação universal. Que a fé dos membros da igreja aumente, ganhando zelo por meio de seus invisíveis aliados celestiais, por meio de um conhecimento de seus recursos inexauríveis, pela grandeza do entendimento que estão engajados e pelo poder de seu líder. É uma grande lista, não é, Martin? Uhum. Então, nossa fé precisa crescer, precisamos ter zelo de nossos aliados celestiais. Temos que lembrar que temos aliados celestiais, que não estamos sozinhos nessa luta e que temos recursos inexauríveis. E a grandeza do empreendimento deve nos impressionar e devemos saber que temos um líder, temos uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem à nossa frente e atrás de nós. Um líder que não vai nos desapontar. Aqueles que colocam-se debaixo do controle de Deus para serem guiados e conduzidos por Ele, perceberão a linha de vento que foram ordenadas por Ele. Portanto, precisamos olhar o que está acontecendo na esfera política e religiosa. Inspirados pelo espírito daquele que deu sua vida pela vida do mundo, eles não mais permanecerão parados e em potência, apontando para aquilo que não podem fazer. Colocando a armadura do céu, eles irão adiante à luta, desejosos de fazer e de ousar por Deus, sabendo que a sua onipotência suprirá as suas necessidades. Esse povo parece estar ciente de sua missão, não é?
Com certeza. Eles têm propósito? Sim, é como se fosse uma marcha. Sim, é uma missão. Temos uma tarefa que devemos cumprir. E como vamos conquistar isso é o que tanto falta na Igreja de Deus hoje. Então vamos falar a respeito do espírito de profecia e de seus escritos. O que eles não são. Porque as pessoas sempre dizem, eu tenho a Bíblia, e isso é tudo que eu preciso. Bem, se você tem a Bíblia, isso é tudo que você precisa. Então por que existem milhares de denominações protestantes que dizem ter a Bíblia e afirmam que ela é tudo que precisam, mas mesmo assim acreditam em um monte de coisas diferentes? Exceto, é claro, quando elas se unem em pontos em que elas concordam, deixando todo o restante de lado. Nesses momentos aí, eles poderiam dizer a Bíblia e somente a Bíblia. Mas quando chega nesses outros pontos difíceis que eles não querem concordar, e daí, o que eles fazem? Essa é uma boa pergunta. Os escritos não devem tomar o lugar da Bíblia. Esse é um trecho retirado de um testemunho publicado em 1876. O irmão J. confunde a mente ao procurar fazer parecer que a luz que Deus deu por meio dos testemunhos é um acréscimo à palavra de Deus. Mas, fazendo isso, ele apresenta a questão sobre uma falsa luz. Deus tem julgado adequado trazer deste modo a mente de seu povo à sua palavra para dar a eles o entendimento mais claro da mesma. A palavra de Deus é suficiente para iluminar a mente mais obscurecida e pode ser compreendida por aqueles que têm o mínimo desejo de compreendê-las. Mas, apesar de tudo isso, alguns daqueles que professam fazer da palavra de Deus o seu estudo são achados vivendo em oposição diretos aos seus ensinos mais claros. É assim mesmo, Martin? Sim, é um fato. É um fato. Os ensinos são claros, Não mas está na Bíblia que aqueles que amam a Deus guardam os mandamentos dele? Exato, e eles dizem... Mas eles dizem... Não. Chegam ao ponto de dizer que se você guarda os mandamentos, você está pecando? Até mesmo Jesus pecou quebrando o sábado. Tem todo esse tipo de absurdo que você ouve por aí. É isso mesmo. Assim, para deixar homens e mulheres sem desculpa, Deus dá testemunhos claros e diretos, trazendo-os de volta à palavra que eles negligenciaram seguir. A palavra de Deus é abundante em princípios gerais para a formação de hábitos corretos no viver, e os testemunhos, gerais e pessoais, têm sido calculados para chamar a sua atenção, mas especialmente a estes princípios. Muito bem. Então a palavra de Deus é a norma. Peguemos então um mandamento como não adulterarás. As pessoas acham que isso refere-se apenas ao que acontece no relacionamento do casamento. Mas se você ler mais adiante, nas leis, que são encontradas ali nos primeiros 5 livros da Bíblia, existe um capítulo inteiro que fala do que constitui a transgressão do 7º mandamento. Está tudo lá. Desde a pior coisa até o menor detalhe. E é tudo parte do 7º mandamento, está tudo lá. E caso alguns não entendam, aí entram os testemunhos. Exatamente, porque, como nós já mencionamos no episódio passado, isso aqui já é um testemunho, a Bíblia já é um testemunho. E toda hora Deus tenta tornar isso mais compreensível, é por isso que Ele fez a aliança. A aliança foi assim. Não foi uma nova aliança, era simplesmente um novo jeito dele tentar mostrar a aliança original. Correto? Vamos pegar um outro exemplo bastante simples. Conselhos sobre regime alimentar. Frutas, grãos, vegetais. Essa é a dieta correta, certo? Não consuma gordura, não coma carne e produtos animais. Eles não serão seguros nos últimos dias. Não é isso que ela escreve? Isso deixa as pessoas felizes? Não, ninguém. Não. Então eles dizem, a Bíblia só menciona a questão dos animais puros e impuros. Isso já é tudo. Certo, deixe eu pegar um verso da Bíblia.
Eu te dou Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes. e cada árvore com fruto nela. Isso será para o seu alimento. Esse é o plano original para o nosso corpo. Fala alguma coisa lá de ovos? Ou fala alguma coisa sobre irmos até a vaca, pedir nutriente para ela? A Bíblia diz Não. isso? Não, é isso aí. Mas aí o pecado entra no mundo e Deus diz, assim como eu dei a vocês cada planta que dá semente, agora eu te dou as plantas do campo. Deus está mencionando a carne Não. aí? Muito bem, vamos parar aí. Agora, o espírito de profecia diz que devemos comer frutas, grãos, nozes e vegetais. Lá diz que é o melhor alimento. Isso tem harmonia com a Bíblia? Exato. E quem diz que a carne deveria ser consumida? Isso está em harmonia? Não. Não com o plano original. Não desde o princípio, não. Muito bem. Então, Deus nos deu orientações em relação a quais tipos de animais devemos comer e quais não poderíamos. E isso foi depois do dilúvio. Bem, Mas será que Noé já sabia? ele já sabia o que era puro e impuro. Sim, ele certamente sabia, pois tinha 7 pares de puros e 1 par de impuros. E ele tinha que sacrificar quais? Os animais puros. Os puros. Então, se ele tivesse apenas 1 par, não seria o suficiente, certo? Muito bem. Então, quando Deus os tirou do Egito, ele não os colocou em uma dieta de plantas? Eles sentiram falta da carne? Sentiram, É né? exatamente isso que a Bíblia diz. Muito bem. E Deus ficou feliz com seu Não. povo? Muito bem. E então qual é o problema de se ter uma expansão dizendo qual é a melhor dieta para nós hoje? É o mesmo, por exemplo, eu era rebelde contra isso. Mas depois de testar essa dieta no laboratório, eu concluí que o tolo da história, na verdade, era eu. Infelizmente, quando você tem que fazer qualquer coisa que a Bíblia diz, e se você tem acesso a livros como os livros do Espírito de Profecia que apoiam isso, ou que estejam alinhados com a Bíblia, mas você tenta ser rebelde, então em algum momento vai mostrar-se que você que é o tolo. Deus não deu uma lei no Monte Sinai? Bem, sim, Ele não ordenou as pessoas a obedecê-la? sim. Se o espírito de profecia está em harmonia com ela, então por que não obedecê-la? Não está em harmonia com a palavra de Deus? Muito bem. Bem, eu acho que é importante, com o jeito que você retratou aí, quão fácil e simples, na verdade, isso pode ser. É como a Bíblia. Quando os fariseus discutiram com Jesus sobre questões de divórcio, etc., porque você sabe, o divórcio era permitido. Bastava eles escreverem uma cartinha pequena e mandar a mulher embora. Mas Jesus disse que não era assim no começo. Então podemos concluir que a vontade de Deus é como as coisas eram no começo. Como será então no fim? Não deverá ser exatamente como era no começo? Exato. Por que é difícil entender isso? Vamos continuar. É plano de Deus alertá-los, reprová-los, aconselhá-los através dos testemunhos dados, impressionar as suas mentes quanto à importância de sua palavra. Os testemunhos escritos não são para dar uma nova luz, mas para impressionar a mente as verdades da inspiração já reveladas. Sendo assim, concluímos que os testemunhos não são um acréscimo à Bíblia. Uma vez, Martin, que a intenção desses livros foi deixada bastante clara, haverá alguns que dirão, então não precisamos deles. Exato, ela disse nenhuma nova luz. Então a gente não precisa de nada adicional. Então por que vocês constantemente usam o espírito de profecia? Pois é. Então vamos continuar. Deus tem, naquela palavra, prometido dar visões nos últimos dias, não para uma nova norma de fé, mas para confortar o seu povo, para corrigir aqueles que erram quanto à verdade bíblica. Assim, Deus lida com Pedro, quando ele estava prestes a enviá-lo a pregar aos gentios. Muito bem. Eles também precisam ser testados pela Bíblia. O Espírito não foi dado e nem pode e nunca ser concedido
para suplantar a Bíblia, pois as Escrituras declaram explicitamente que a Palavra de Deus é a norma pela qual todos os ensinos e experiências devem ser testadas. Isaías declara: a lei é o testemunho. Se não falarem de acordo com essa palavra, é porque não há luz neles. Então, eu acho que isso deixa tudo muito claro. Os próprios escritos afirmam que eles não são um acréscimo à Bíblia. Eles apenas esclarecem aquilo que as pessoas insistem em manter obscuro. Exato. O problema é que muitas pessoas não acreditam que eles estão em harmonia com a Bíblia. Eles dizem: mas isso daqui que ela diz nesse ponto aqui não está na Bíblia. Mas se você estudar direito, você vai chegar a uma conclusão diferente. É aí que mora o problema. É por isso que nós temos que fazer o que eles são. Muito bem, então agora sabemos o que eles não são. Fica agora a pergunta: o que eles são? Muito bem. O que são eles? Eu recomendo você, querido leitor, a palavra de Deus como a norma de sua fé e prática. Você será julgado por meio daquela palavra. Deus tem, naquela palavra, prometido dar visões nos últimos dias, não para uma nova norma de fé, mas para o conforto de seu povo e para corrigir aqueles que erram quanto à verdade bíblica. Isso deixa tudo muito claro. Então por quê? Bem, vamos colocar da seguinte maneira, nós já mencionamos isso várias vezes. Por que que Deus enviava toda vez um profeta para Israel? Para fazê-los voltar ao caminho correto, porque eles estavam se desviando da verdade. Eles estavam desviados. Mais uma, da Review and Herald, 1856. Em nossa última conferência em Battle Creek, em novembro, Deus trabalhou por nós. As mentes dos servos de Deus foram exercitadas quanto aos dons da igreja. E se a desaprovação de Deus foi trazida sobre seu povo, porque os dons foram menosprezados ou negligenciados, houve também o prospecto agradável de que o seu sorriso estaria mais uma vez sobre nós, e ele iria graciosamente e misericordiosamente reviver os dons mais uma vez. Eles iriam estar na igreja para encorajar a alma desanimada e fraca, e para reprovar e corrigir aquele que está em erro. Martin, se você vai ler o Espírito de Profecia, você verá nele correção. Você vai encontrar reprovação, mas também vai encontrar encorajamento. Dependendo de como você lê, isso é muito importante. Você pode ler como se fosse uma vara te batendo todo o tempo. Ou você pode ler e dizer: Deus, o que tu queres que eu faça para viver melhor e te agradar? No início, quando eu tinha acabado de descobrir todas essas coisas, a minha natureza era um pouco rebelde. E eu tinha que aprender algumas vezes, através do caminho mais difícil, que os caminhos de Deus são os melhores. Por um outro lado, a minha mulher, ela não parava de ler, porque ela queria saber o que ela estava fazendo de errado. Ela queria melhorar, o que foi uma atitude melhor do que a minha. Mas eu acho que esse é o maior problema hoje em dia. Todos nós deveríamos ter essa atitude que a sua esposa teve. Sim, mas você entende que eu fiquei irritado com minha pobre esposa? Sim, especialmente aí, porque ela estaria vindo até você e dizendo: eu não acho que é assim que nós devemos fazer. O quê? Onde que isso está na Bíblia? É isso mesmo. É muito interessante. Mas então, Martin, é para isso que ele serve, para encorajar, corrigir e repreender. Agora, nem todo mundo gosta de repreensão. Mas se você quer entrar em harmonia com a palavra de Deus, você precisa aceitar a repreensão. Eu estava aqui pensando, Jesus dava repreensões? Sim. Mas as pessoas hoje dizem: você só tem que mostrar o amor de Jesus. E eles acabam desconstruindo esse amor. Mas exato, isso é amor. As pessoas não compreendem. Nós fizemos todo um episódio sobre isso. O que é amor? Eu me lembro de uma citação que diz mais ou menos algo assim: o tremendo esforço necessário para voltarmos é a maior evidência de quão fundo nós caímos.
Muito bem, então o que são eles? Deus julgou ser esta maneira para conduzir a mente de seu povo à sua palavra, para dar a eles um claro entendimento da mesma. Especialmente agora que há ventos de doutrina soprando para todos os lados. Agora, na Idade Média, os reformadores não estudavam a Bíblia, Daniel, Apocalipse. Eles não tinham um claro entendimento de Daniel capítulo 7, Apocalipse capítulo 13 e de quem era a besta? Sim, eles tiveram que ter, porque era isso que estava harmonizando com a igreja original. Muito bem. Você pode constatar isso lendo as obras dos reformadores. Agora, quando o espírito de profecia foi escrito, essas coisas já tinham sido esquecidas. Mais uma vez. Tiveram que ser varridas para fora do tapete. Era necessário que as pessoas fossem relembradas delas. Elas precisavam ser instruídas sobre aquilo mais uma vez. Muitas denominações tinham descoberto muitas coisas. Os metodistas descobriram a temperança e introduziram os movimentos de temperança. Mas o restante foi esquecido. Parece que estavam distraídos. E umas doutrinas vieram disso. Pois é, interessante, não? Muito bem. Então, servem para dar um claro entendimento da palavra de Deus. E para que isso aconteça, precisamos de uma mente sã. E para termos uma mente sã, também precisamos de um corpo saudável. E um estômago saudável também. O Senhor deseja alertá-los, reprová-los, aconselhá-los através dos testemunhos dados, impressionar as suas mentes a importância da verdade de sua palavra. Esta parece ser uma questão central. Os testemunhos escritos não foram dados para dar uma nova luz, mas para imprimir sobre o coração as verdades da inspiração já reveladas. Nós já lemos isso antes, mas vamos continuar. O dever do homem perante Deus e seus semelhantes tem sido distintamente especificado na palavra de Deus. Ainda assim, poucos de vocês são obedientes à luz dada. Não são levantadas verdades adicionais. Deus tem, no entanto, através dos testemunhos, simplificado as grandes verdades já dadas e, à sua própria maneira, as levado diante do seu povo para despertá-los e impressionar a mente deles com elas, para que assim não tenham desculpa. Quando eu digo a você alguma coisa de maneira muito clara, isso te deixa sem desculpa para ignorá-la. 100%. Sabe, e se você ler isso, está dizendo que essa é a luz maior. E a luz pequena simplesmente faz ela brilhar mais forte para que você possa entender melhor. Isso foi outra coisa que foi desconstruído. A luz maior e a luz menor. Dizem por aí que se é uma luz menor, então não é importante. Mas se essa luz menor faz com que a luz maior seja melhor compreendida, então ela é muito importante. Pois a luz maior, quando distorcida, leva a muita confusão. O mundo está aí para provar isso. Em tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca dos profetas e apóstolos. Nestes dias, Ele fala pelos testemunhos de seu Espírito. Nunca houve um tempo em que Deus instruiu o seu povo mais fervorosamente do que como Ele os instrui agora, no tocante à sua vontade e à direção que Ele gostaria que seguisse. Nunca houve um tempo como este. Não é importante, Martin, que a última mensagem de advertência ao mundo surja de uma fonte sem corrupção? Sim, é claro. Do contrário, pode haver confusão. E como que eles não desfocaram a verdade com todas as versões que tem por aí? Sim, então há muitos aspectos sobre o que constitui a palavra. Você sabe, os católicos romanos dizem que precisamos incluir os apócrifos. Também dizem que alguns manuscritos são verdadeiros. Como aquele que eles acharam no deserto? Ora, quer dizer então que ninguém poderia saber a verdade por milhares de anos até recentemente? É claro que não. Enfim. Propósito dos testemunhos. Então, para deixar homens e mulheres sem desculpa,
Deus dá claros e diretos testemunhos para trazê-los de volta à palavra que eles negligenciaram seguir. A palavra de Deus é abundante em princípios gerais para a formação e correção de hábitos de vida, tanto gerais como pessoais, têm sido calculados para convocar a atenção deles mais especificamente a esses princípios. Nós lemos isso aí antes, em um outro formato, mas essa é a base. Agora, se você voltar aos tempos do Antigo Testamento, a palavra também não havia sido perdida? Sim. Não estava lá perdida no templo? Sim, ela estava perdida mesmo dentro do templo. Dentro do templo. Eles não tiveram que limpar tudinho para finalmente encontrá-la? É. E quando encontraram e a levaram para o rei não rasgou as suas vestes Ele ficou chocado. de ver quão longe o povo havia ido? Martin, se eles perderam a palavra, mesmo tendo um templo, um sacerdote, todo o ritual ali, se eles conseguiram perdê-la, a humanidade também não pode perdê-la hoje? Com certeza. Muito bem. Então, se você ver o que a humanidade está fazendo, até mesmo no sistema legal, onde eles estão conduzindo as leis de maneira tão contrária à palavra de Deus, e ainda assim dizendo que está em harmonia com a palavra de Deus, é loucura, não é? Sabe, o problema é que eles dizem estar em harmonia com a Bíblia, mas eles não conseguem provar, eles nunca mencionam as Escrituras. Esse é um problema hoje em dia, sempre tem pregadores. Sim, exatamente. Tem muitos pregadores que dizem, mas a Bíblia diz isso e aquilo mais. E nós já mostramos aqui muitos desses sermões. Mas quantas vezes eles mostram o contexto completo e fazem um estudo bíblico? Eles dizem que não estamos debaixo da lei, mas eles não continuam lendo o verso que diz, vamos então abolir a lei? Deus o proíba. Eles não leem isso. Não, nós estabelecemos... Muito bem, mais uma citação. Quando o poder de Deus testifica sobre o que é a verdade, esta verdade deve permanecer para sempre como verdade. Quando a Bíblia define algo como sendo verdade, é a verdade e ponto. E se o espírito de profecia confirma o que a Bíblia disse, ele não pode mudá-la. Não devemos entreter suposições contrárias à luz que Deus nos tem dado. Muitos surgirão com interpretações das Escrituras que, para eles, são verdadeiras, mas que não são verdade. A verdade para este tempo, Deus nos deu como uma fundação para a nossa fé. Ele mesmo tem nos ensinado o que é verdade. Mas alguns surgirão com uma nova luz que contradiz a luz que Deus já deu, debaixo da demonstração de seu Santo Espírito. Poucos ainda estão vivos que passaram por experiências ganha no estabelecimento dessa verdade. E eles chegaram a essa verdade por meio de estudos bíblicos. E quando não podiam ir adiante, porque tinham todas essas confusões das denominações, então o Espírito de profecia mostrou o caminho, que de repente tornou-se claro. Deus tem graciosamente poupado suas vidas para repetir e repetir até o fim de suas vidas a experiência vivida por eles, assim como João, o apóstolo, até o fim de sua vida. E os portadores do estandarte que caíram pela morte devem falar através da reimpressão dos seus escritos. Eu fui instruída que, dessa maneira, suas vozes devem ser ouvidas. Eles devem dar o seu testemunho sobre o que constitui a verdade para este tempo. Em nosso último episódio, nós fizemos isso. Nós deixamos o Urias Smith falar. E deveríamos fazer mais disso. E, de novo, a mesma coisa é se nós deixarmos eles falarem. Eles ainda devem estar em harmonia com a Bíblia. Isso mesmo. Agora, Martin, você me permite polemizar agora? Posso? Sim, você pode. Posso mesmo? Sim. Eles criam na semana cósmica? Sim. E os nossos teólogos de hoje acreditam na semana cósmica? Não. O espírito de profecia não deu suficiente evidências para a semana cósmica? Sim. Martin, se eu tiver que escolher entre os teólogos modernos e os nossos pioneiros e o espírito de profecia, eu temo que
Não, eu não vou concluir a minha frase. Um tesouro de influência moral nos tem sido dado no último meio século. Por meio de seu Santo Espírito, a voz de Deus tem vindo a nós continuamente em advertência e instrução, para confirmar a fé dos crentes no espírito de profecia. Um tesouro de influência moral. Estaria o mundo passando por um tesouro de influência imoral? Sim. Terrível. Como você combate isso? Com a moralidade e a verdade. Muito bem, você tem que combater o erro com a verdade. Então, se a igreja perde o seu compasso moral e não pode mais discernir o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus, por exemplo, a questão de gênero. Vamos pegar essa questão aí do LGBTQ+. Estão quase pegando todo o alfabeto. A, B, C, D, F, G, H, I, J, E, P, G, o que é nessa direção que eles estão caminhando, não é? Hoje pode tudo. Existem igrejas, mesmo dentro de nossas fileiras, que estão pulando neste barco. O que você acha? Sim. Martin, nós perdemos o nosso compasso moral? Sim, nós perdemos. E por quê? Porque negligenciamos o espírito de profecia. Exato, os testemunhos. Eles não distorcem a palavra de Deus? Sim. Para fazer com que a palavra de Deus diga aquilo que ela nunca disse? Sim, na verdade pode resultar em coisas assustadoras. Tem pessoas que eu ouvi dizer que perguntam, mas e esses casamentos gay, casamentos homossexuais? Porque provavelmente tem exemplos disso na Bíblia, como por exemplo, Noemi e Ruth. Sim, É sim. desse jeito que eles estão usando. Ou mesmo Davi e Jonatas. É. Eles usam versos como estes. Agora, se eles tinham um relacionamento à la Noemi e Ruth, então por que a Noemi encorajaria ela a ir a Boaz? É tão distorcido, é inacreditável, Martin. Mas isso serve para te mostrar que é isso que acontece quando você perde sua bússola moral. Correto? E se nós temos um tesouro de influência moral que nos tem sido dado por meio do Espírito Santo, vamos continuar a ler. Através do seu Santo Espírito, a voz de Deus tem vindo a nós continuamente em advertência e instrução para confirmar a fé dos crentes no espírito de profecia. Você pode ler a Bíblia, pode distorcê-la, como vimos, mas quando você lê o espírito de profecia, você não pode. É muito claro. Porque ela é claro, é muito direto. Então, eles precisam descartá-lo. Você tem que descartar, você tem que colocar tudo numa posição menos proeminente. E quando nós lemos isso, eu posso quase que ouvir pessoas dizendo, mas isso foi escrito para 100, 200 anos atrás. Ou se você pegar coisas como a sexualidade, é tão claramente escrito que o relacionamento deve ser entre homem e mulher. Também em relação ao controle que você deve ter sobre sua sexualidade. Então, veja, não há espaço para distorcer nada no espírito de profecia. A única coisa que você pode fazer, se você não concorda com ele, é descartá-lo. Vez após vez me é dada a palavra, escreva as coisas que eu tenho lhe dado, para confirmar a fé de meu povo na posição que eles tomaram. O tempo e a provação não anularam a instrução dada, mas através dos anos de sofrimento e autossacrifício, foi estabelecida a verdade do testemunho dado. A instrução que foi dada nos primeiros dias da mensagem deve ser apresentada como a segura mensagem a se seguir nesses últimos dias. Será que então é possível dizer que a mensagem dela é só para aquele tempo? Não, porque senão, então, os dias finais já têm que ter passado. Aqueles que são indiferentes a essa luz e instrução não podem esperar escaparem das armadilhas contra as quais fomos claramente advertidos, que fariam com que aqueles que rejeitassem essa luz tropeçassem, caíssem e fossem levados. Mas, Martin, há muitas pessoas nesta igreja que serão tomadas por essas armadilhas. Elas tropeçarão. Na verdade, já tropeçaram. E se não vigiarem, não se levantarão. É isso mesmo, eles acordem.
Se estudarmos cuidadosamente o segundo capítulo de Hebreus, aprenderemos quão importante é que nos agarremos firmemente a cada princípio da verdade que nos foi dado. Uma vez que a verdade foi dada, ela não pode ser removida. Você não pode alegar, eu não sabia. Deus revelou a todos os reformadores quem era a besta e quais são os seus propósitos. E essa mesma mensagem foi dada novamente aos testemunhos. Ninguém dentro daqueles concílios ecumênicos reconhece essa mensagem. Deus planeja que seu povo seja uma unidade, para que vejam olho a olho e tenham uma mesma mente e mesmo julgamento. Martin, eu recebi uma ligação nesta semana de uma pessoa dizendo que não podia mais frequentar a igreja porque está tudo uma bagunça, ninguém concorda com nada mais, não há mais consistência, então ela não podia mais ser parte dessa igreja. Aí eu tive que explicar que o joio e o trigo cresceriam juntos até a colheita, que haverá uma sacudidura. Afinal, o antigo Israel tinha verdade? A resposta é sim, eles tinham, mas eles viviam de acordo com ela? Não. É assim que é. Então, é assim que funciona. Mas temos pessoas dentro da igreja que estão em harmonia com a verdade? Sim, também tem. Existem? Sim. Muito bem. Então, se elas estão em harmonia, é porque elas seguem a um certo critério que as faz estar em harmonia. Sim. Eles leem, eles estudam e eles reconhecem que há um dom dentro da igreja. Não foi Paulo que disse que queria que todos fossem como ele? Paulo não disse que se há certas coisas que eles viam de forma diferente, Deus os guiaria nisso também? Porque ele conhecia a verdade. Deus a revelou a ele. Exatamente. Deus mostrou para ele. Então, se você não enxerga da mesma maneira, exatamente como Paulo disse, então ore, estude e se harmonize com isso. Temos que entrar em harmonia com os escritos dele. Não tem como mudar isso. E se o espírito de profecia está em harmonia com os escritos de Paulo, é melhor entrar em harmonia com ele também. A oração de Cristo foi para que os seus discípulos pudessem ser um, assim como ele o era com o seu Pai. Martin, na última ceia, eles eram um? Não. Não. Pois é. Muito bem. Mas eles eram um no Pentecoste? Sim. Daí sim. Ok. Eu não oro somente por estes, mas por todos aqueles que crerem em mim por meio da palavra deles, para que todos eles sejam um, assim como o Pai estás em mim e eu em ti, que eles também possam ser um em nós, para que o mundo possa crer que o Senhor me enviou, e a glória que me deste, eu tenho dado a eles, para que possam ser um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles possam ser aperfeiçoados em um, e para que o mundo saiba que tu me enviaste, e que os amaste assim como tu me amas. Não é fundamental nos tornarmos um? Sim, com uma mente só. Com E o um ecumenismo? propósito apenas. Eles querem se tornar um também. Sim, mas do jeito errado. Esse é um ecumenismo de paz e segurança. E é uma unidade do tipo que Deus disse que leva à destruição. Muito bem. Agora, há muitas pessoas que dizem: eu não quero nada disso aí, eu não quero nenhum acréscimo. Nós já falamos sobre isso. Mas uma das coisas que temos que olhar em um profeta é se ele viveu de acordo com a sua mensagem, que ele Exato. representa. Está a vida deste profeta em harmonia com seu ensino? É sempre bom ver o que o mundo exterior tem a dizer. Nós podemos apresentar muitas citações aqui, elogiando a vida da profetisa, dizendo que ela era uma pessoa honrada, etc. E também teve uns doutores que não tinham relação alguma com a igreja, que foram trazidos e reconheceram que o critério bíblico para ser um profeta foi até mesmo reconhecido por pessoas de fora também. Sim, sim.
Esta é uma citação muito interessante. Eu acredito que ela mereça ser lida mais uma vez. Esta é uma citação de uma fonte não adventista dos dias dela. Ela foi tirada da história biográfica americana de homens célebres do estado de Michigan. Terceiro Distrito Congressional, página 108. Então veja, esta é uma fonte circular que escreve a respeito de Ellen White. Diz assim: como uma palestrante, a Sra. White é uma das mais bem-sucedidas de poucas senhoras que tornaram-se dignas de menção como palestrantes neste país durante os últimos 20 anos. O uso constante fortaleceu tanto os seus órgãos vocais que deram à sua voz uma rara profundidade e força. Martin, pela minha experiência, o uso constante das cordas vocais prejudica a voz. Exato. Se for olhar para a sua própria experiência, como que seu corpo reagiu depois de dar tantas palestras? Minha voz sumia. A voz some. Mas havia algo diferente na voz dela. Bem, eu acho que eu também tenho que mencionar que às vezes você estava sem voz, mas quando você levantava para falar, a sua voz voltava. Sim, e é possível treinar sim. a sua voz para falar corretamente. Você pode aprender essas coisas. Mas havia algo muito diferente sobre a voz de Ellen White. Continuemos a ler. A sua clareza e força de articulação eram tão grandes que, quando falando ao ar livre, ela era frequentemente ouvida claramente à distância de 1 milha. Martin, Isso é inacreditável. isso é incrível. Quando falando ao ar livre, ela era ouvida claramente a uma distância de mais de 1,5 km. Sua linguagem, apesar de simples, era sempre convincente. Quando inspirada com seu assunto, ela era maravilhosamente eloquente, segurando a atenção do público por horas, sem um único sinal de impaciência ou cansaço. Lembre-se que ela era uma mulher frágil, ela era de baixa estatura Pequena. e saúde frágil. E febril também. Agora, isso aí aconteceu num tempo que não existia caixa de som e amplificadores. É verdade. O assunto de seus discursos é sempre de caráter prático, rondando sempre os deveres domésticos, da educação religiosa de crianças, temperança e de conselhos à paz. Nas ocasiões de reavivamento, ela é sempre a palestrante mais eficiente. Ela tem falado frequentemente a enormes públicos em grandes cidades sobre os seus temas favoritos e é sempre recebida com grande favor. Em uma ocasião, em Massachusetts, 20.000 pessoas a ouviram com profunda atenção por mais de 1 hora. Martin, ela falou a 20.000 pessoas ao ar livre, porque naquela época não haviam auditórios que abrigavam 20.000 pessoas. Ela era ouvida a 1 milha de distância. É um milagre ou não? Eu acho que sim, com certeza. De Deus. Bem, ela teve a ajuda de Deus para conseguir fazer isso. Somente Deus pode fazer isso. A voz dela se sobressaía e frequentemente ela tinha que falar sobre oposição. Sim. E pessoas gritando. A voz dela tinha que sobressair a esses barulhos e chegar a todos ali, de forma que todos podiam ouvir claramente o que ela estava dizendo, apesar de todo aquele barulho. Existem também muitas menções sobre o caráter dela, sobre a vida dela, etc. Mas eu queria mostrar apenas essa para provar que é algo sobrenatural. Ou vem de Deus ou do diabo. E tem um jeito de descobrir. Está em harmonia com a palavra? Exato. Muito bem. Se vem de Deus, certamente há consequências em rejeitar essa mensagem. Bem, deixa eu voltar um pouco aqui e dizer com certeza de Deus. Eu não sei mais o que nós podemos fazer para tentar fazer com que as pessoas entendam que é de Deus. O mais importante é que as pessoas leiam os escritos. A única maneira que você pode tentar argumentar contra é se você não tiver lido as coisas dela. A pessoa não leu. Muito bem. Quais são as consequências de se rejeitar esses testemunhos?
Os fariseus disseram uns aos outros: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos nos unido a eles no derramamento do sangue dos servos de Deus? Ao mesmo tempo, eles planejavam tomar a vida do Filho de Deus. Isso deveria abrir os nossos olhos sobre o poder de Satanás para enganar a mente e nos desviar da luz da verdade. Muitos se impressionam com a cegueira dos judeus ao rejeitarem Cristo. Se nós vivêssemos nos dias deles, declaram eles, nunca teríamos compartilhado da culpa daqueles que rejeitaram o Salvador. Mas quando a obediência a Deus requer abnegação e humilhação, essas mesmas pessoas rejeitam a obediência. Elas manifestam o mesmo espírito que manifestaram os fariseus. Pegue, por exemplo, a perseguição na Idade Média. Deus estava mostrando a sua palavra. Eles estavam lendo a palavra. E o resultado é que foram torturados e perseguidos até a morte. É a mesma coisa. E, se você quiser ir ainda um passo adiante, algumas dessas pessoas da Reforma que tiraram as pessoas dessa coisa aí, também começaram a perseguir outras pessoas, ou seja, não estavam fazendo também o que a Bíblia dizia. Assim que alguém tinha uma nova luz, eles travavam na velha luz. Em muitos casos, os testemunhos são totalmente recebidos. O pecado e a indulgência são quebrados, e a reforma começa, para estar em harmonia com a luz que Deus deu. Em outras situações, as indulgências pecaminosas são acariciadas, os testemunhos rejeitados e muitas falsas desculpas são dadas aos outros, como a razão por estarem rejeitando recebê-las. A verdadeira razão não é dada. É uma falta de coragem imoral. Falta a vontade fortalecida e controlada pelo Espírito de Deus para renunciar hábitos danosos. A razão verdadeira é essa. É o plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Satanás sabe como fazer os seus ataques. Ele trabalha nas mentes para excitar o ciúme e a insatisfação em relação àqueles que estão à frente da obra. Os dons são então questionados. Para eles, estes têm pouco peso, e a instrução dada através de visão é desconsiderada. Depois disso vem o ceticismo com relação aos pontos vitais de nossa fé, os pilares de nossa posição, e então dúvida em relação às Santas Escrituras, e então vão ladeira abaixo à perdição. Quando os testemunhos, que uma vez foram cridos, são duvidados e rejeitados, Satanás sabe que os enganados não pararão aí. Ele então dobra os seus esforços até lançá-los em aberta rebelião que torna-se incurável e termina em destruição. É uma situação muito triste na qual isso acaba. É realmente muito triste. E continua. Ao darem lugar à dúvida e descrença com relação à obra de Deus, e ao acariciar sentimentos de desconfiança e ciúmes cruel, eles estão se preparando para o completo engano. Eles se levantam com sentimentos amargos contra aqueles que ousam levantar-se para reprovar os seus erros e pecados. Não são apenas aqueles que rejeitam os testemunhos abertamente ou que os põem em dúvida, que estão em terreno perigoso. Desconsiderar a luz é rejeitá-la. Isso é assustador, Martin. Eu me pergunto se daria para colocar aí nessa citação que adiar a luz é rejeitá-la. Ah, mas o Senhor ainda está me dando tempo para fazer isso ou aquilo? Não, se você sabe que algo está errado... Veja, quando eles foram para Faraó, perguntando quando deveriam pedir a Deus que removesse aquilo, ele disse amanhã. Ele não queria passar mais uma noite com a praga. Então, por que não agora? Se você perder a confiança nos testemunhos, você vai se desviar da verdade bíblica. Esta é uma séria advertência, Martin. Eu temo que muitos tomarão uma posição de dúvidas e questionamento, e é com angústia pelas suas almas que eu vos alerto. Quantos darão ouvidos à advertência? Muitos que se desviaram da verdade apontam como razão para o seu curso o fato de não terem mais fé nos testemunhos. A questão agora é: abrirão eles mão de seu ídolo condenado por Deus? Ou continuarão em seu errado caminho de indulgência e rejeitarão a luz dada por Deus para reprová-los justamente nas coisas nas quais eles se deliciam?
A questão que deve ser posta a eles é a seguinte: irei eu negar o meu eu e receber os testemunhos como dados por Deus, que reprovam os meus pecados, ou eu rejeitarei os testemunhos porque eles reprovam os meus pecados? Martin, eu me pergunto, quantas pessoas agem dessa maneira? Eu não acho que eles tenham lido isso. Eles simplesmente, sabe, quando você sabe que um livro vai dizer os seus erros, quão provável é que, se você não tiver a atitude que sua esposa teve, e sim a atitude que você tinha, quão provável é que você pegue o livro e leia? Eu comecei com O Desejado de Todas as Nações. Eu li aquele livro e ele me transformou. Sim, é um livro muito bonito. Já a minha esposa pegou o Conselho sobre Regime Alimentar. Viu só? E ambos esses livros foram instruídos pelo mesmo Deus de amor. É isso mesmo. Agora, ela com certeza iria se beneficiar do Desejado de Todas as Nações também. Mas eu não poderia ter feito o oposto? Deus me disse, você vai ler esse livro e ela aquele. Aí ela vai te irritar tanto com aquele livro que você vai querer lê-lo depois. Porque quanto mais você leu e viu o caráter de Deus no Desejado de Todas as Nações, mais você lutava para entender. Então, como que foi que ele mandou escrever esse outro livro aqui? É por isso que, como você mencionou, Martim Lutero disse que onde a justiça e a misericórdia se encontram. É mais ou menos a mesma coisa aqui. Então Deus, em sua misericórdia, disse, leia o Desejado de Todas as Nações. É da mesma autora. E depois, Conselho sobre Regime Alimentar. Eu disse, ok, vamos tentar, vamos lá. Muito bem, vamos lá. Negligenciar os testemunhos. Não são apenas aqueles que rejeitam abertamente os testemunhos ou que nutrem dúvidas em relação a eles que estão em terreno perigoso. Desconsiderar a luz é rejeitá-la. Alguns de vocês recebem a reprovação, mas vocês não aceitam o coração. Vocês continuam como antes, apenas para serem menos suscetíveis à influência do Espírito de Deus, tornando-se mais e mais cegos, tendo menos sabedoria, menos autocontrole, menos poder moral, menos zelo e força para o exercício religioso. A menos que se convertam, vocês finalmente largarão Deus completamente. Vocês não fizeram mudanças decididas em sua vida quando foi dada a advertência, porque não viram ou perceberam seus defeitos de caráter e o grande contraste entre a sua vida e a vida de Cristo. Quando Cristo diz algo e você vê que é verdade, quando você deve aceitar aquilo? Mês que vem? Talvez o ano que vem? Não, imediatamente comece a trabalhar nisso e peça que Deus ajude você. Isso é o mais importante. Você não pode fazer isso sozinho. O Senhor precisa me ajudar. Você tem que se entregar a Ele. É o único jeito que você vai conseguir vencer qualquer coisa. Só se Ele estabelecer dentro de você. Como é possível, Martin, que se você começa a ressentir-se daquilo que está sendo Sim. dito para você, que você olha de volta para aquele tempo, você não consegue entender o como você foi tão tolo? Porque aquilo que eu não gostei no passado, hoje para mim é um prazer. E aquilo que antes eu considerava uma abominação, É assim que deveria acontecer, mas agora o que acontece? O que acontece é que se você subestimar a importância disso nesse momento agora, então vai acontecer exatamente o que ela falou aí. Você vai ter menos zelo, e as coisas vão ir piorando e piorando, e você vai, na verdade, desenvolver uma atitude muito dura de, tipo assim, eu não vou mais mudar nada. eu não vou mais mudar. De que adianta amontoar suas orações enquanto você não reconhece iniquidade em seus corações? A menos que faça uma mudança decidida, vocês irão, depois de não muito tempo, tornar-se cansados da reprovação, assim como os filhos de Israel, e como eles irão apostatar de Deus. Isso é muito sério. Eles chegaram ao ponto de dizer, quem dera tivéssemos morrido no deserto. E Deus disse, ok, vocês vão morrer no deserto. Sabe? Eles fizeram contagem de 20 anos para cima, não é? 20 anos para cima. E ele disse, ninguém de 20 anos para cima
vai entrar na terra prometida, exceto, como sabemos, Caleb e Josué. Isso significa, Martin, que eles vaguearam no deserto por 40 anos. Como 2 já haviam se passado, foram 38. Certo? 38 anos mais 20. Isso dá 58. O que quer dizer que muitos naquele grupo não entraram e morreram antes de chegarem aos 58 anos. Isso é muito sério. E ao ver o que aconteceu a eles, as pragas que os atingiram, ao ver quantos morreram com picadas de serpente, eram milhares, eram todos rebeldes. Sim. Porque Josué e Caleb eram velhos. E eles entraram. Eles entraram e então todos poderiam ter entrado. E acho que tem uma especulação muito boa que daria para ser encaixada aí. Com certeza. E se você ler não somente os testemunhos, mas a versão que está escrita na Bíblia dessa história, então faz sentido, exatamente como você disse. O que Deus fez? Eles desejaram essas coisas. E daí ele deu para eles. E o que aconteceu? A carne ainda estava entre os dentes deles, quando a praga foi enviada a eles. Então, obviamente, durante esses 40 anos, eles continuaram rebeldes. Eles não disseram de repente, eu vou mudar agora. Porque nenhum deles acabou entrando. Muitos estão indo diretamente contra a luz que Deus deu ao seu povo, porque não leem os livros que contêm a luz, e conhecimentos nos cuidados e reprovações e advertências. Os cuidados do mundo, o amor à moda, a falta de religião, têm desviado a atenção da luz que Deus deu tão graciosamente a eles para livros e periódicos que contêm erros e que estão sendo espalhados por todo o país. Certa vez eu estava em uma livraria na América do Norte. E era uma livraria adventista. E todos os livros de cada vento de doutrina estavam sendo vendidos ali. Livros do Rick Warren, livros de toda essa gente estavam ali. Eu comecei a olhar e procurando algum livro do Espírito de Profecia. Não achei. Eu então fui ao vendedor que estava lá e perguntei, aonde posso encontrar o livro tal? Ele disse, está lá no fundo da loja. Eu fui lá no fundo e, escondido bem lá atrás, achei alguns livros do Espírito de Profecia. Pouquíssimas unidades. E é claro, o livro que eu queria não estava ali, não é? Eu comecei a me perguntar, vou dizer alguma coisa ou deixo assim mesmo? E eu então saí daquele canto obscuro da livraria e disse ao vendedor, eu pensei que aqueles livros fossem as folhas de outono, porque eles não estão espalhados aqui. E eles não ficaram contentes com o que eu disse. Isso não é triste? Eles não leem esses livros. É muito triste, sabe? Tanto com a Bíblia, com essa versão, se você quiser achar ela, você tem que realmente procurar nas lojas. Certa vez eu estava na Europa, em um de nossos colégios, em um país que fala alemão. E eles estavam se gabando do tamanho da biblioteca deles. Eles então me levaram até lá e me mostraram com orgulho a biblioteca, por causa de todos os autores que estavam ali. E eu disse, isso é muito legal, mas só tem isso? Eu não tenho muito interesse em saber o que Karl Marx tem a dizer, ou qualquer um desses autores. Onde estão os outros livros? E eles então me mostraram uma pequena prateleira com um par de livros ali. E eu então disse a eles, sabe, vocês têm muitos livros de conhecimento secular, mas virtualmente zero sabedoria nesta biblioteca. Talvez essa seja uma comparação inútil, mas quando você quer saber a verdade, é como se sempre tivesse obscurecido. Quando você foi naquele lugar lá
de ocultismo, eles também tinham escondido os livros, entre aspas, bons. Os livros da Blavatsky, da Alice Bailey e tudo mais. Ah, você já chegou nesse nível? Daí que eles mostravam os livros verdadeiros. E a verdade às vezes parece que está do mesmo jeito, escondida. Sempre escondidos. Continuando. Os cuidados do mundo, o amor à moda, a falta de religião têm desviado a atenção da luz que Deus tem nos dado tão graciosamente, enquanto livros e periódicos contendo erro estão viajando por todo o país. Ceticismo, infidelidade estão crescendo em todas as partes. A luz tão preciosa, vindo do trono de Deus, está completamente escondida. Deus responsabilizará o seu povo por esta negligência. Prestaremos contas a Ele por cada raio de luz que Ele brilhou em nosso caminho, tenha Ele melhorado o nosso avanço em coisas divinas ou sido rejeitado por ser mais agradável seguir a inclinação. Eu temo que muito disso aí está acontecendo em nossas fileiras hoje. Então, Martin, nós vimos hoje o que o espírito de profecia não é. Ele não foi dado para nos tirar da Bíblia, ou mesmo para acrescentar à Bíblia, mas para clarear as verdades que já foram reveladas. Nós vimos para que ele serve. Ele deve nos levar à palavra de Deus, para reprovação, encorajamento, etc. Agora, o mensageiro que escreveu todas essas coisas, que falou com aquela voz a 20.000 pessoas, uma voz que podia ser ouvida claramente a 1 milha de distância, que teve todas as manifestações, e já falamos sobre isso antes, de um profeta de Deus, de acordo com a Bíblia. Bem, essa profetisa morreu. Será que haverá outros? Bem, vamos ler se haverá outros. Luz abundante foi dada ao nosso povo nesses últimos dias. Sendo a minha vida poupada ou não, os meus escritos continuarão a falar, e a obra deles seguirá adiante tanto tempo quanto o tempo dure. Meus escritos são mantidos em arquivos no escritório, e ainda que eu não viva, estas palavras que me foram dadas pelo Senhor ainda terão vida e falarão ao povo. Mas a força ainda me tem sido poupada, e eu espero continuar a fazer muita obra útil. Pode ser que eu viva até a vinda do Senhor, mas se eu não viver, eu confio naquilo que me foi dito. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor daqui para frente. Sim, disse o Espírito, para que possam descansar de seus labores. As suas obras o seguirão. Aqui estão os meus escritos. Quando eu partir, eles testificarão para mim. A minha convicção pessoal é que não haverá outro profeta. Eu acho que eu concordo com você, e o motivo pelo qual eu concordo é que se você começar a ler os testemunhos, não tem necessidade de ter qualquer outra coisa adicional. Não? Tudo já foi dito. E se as pessoas se recusarem a ouvir aquilo que já foi escrito, qual o propósito de se escrever mais? Jesus, em sua famosa parábola do rico e do Lázaro, disse que eles tinham a lei e os profetas. Então, ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não vão ouvir. E, na verdade, Lázaro ressuscitou dos mortos, assim como Jesus. E eles mesmo assim não acreditaram nele, tanto antes como depois. Exatamente. E também devemos esperar que esses escritos sejam acusados de serem ruins, assim como a palavra de Deus também é. Satanás está fazendo pressão constante para nos desviar da verdade. O último engano de Satanás será tornar de nenhum efeito o testemunho do Espírito de Deus. Isso não quer dizer que o Espírito de profecia vai desaparecer. Não mesmo. Eles não desapareceram com a Bíblia. Exatamente. Mas eles a neutralizaram. Sim. Isso é muito importante, não vai ser apagado. Eles continuam até mesmo dentro da igreja, e a igreja reconhece. Eu digo, os livros do Espírito de Profecia. Eles reconhecem, mas não obedecem, Não. pois vivem contrário a ela. Tem gente que usa como uns pregadores por aí e usam a Bíblia, só para justificar o que eles querem.
Aonde não há visão, o povo perece. Provérbios 29, 18. Satanás trabalhará de forma genial, de diferentes maneiras e por meio de diferentes agentes, para tirar a confiança do povo remanescente de Deus do verdadeiro testemunho. Haverá um ódio satânico contra os testemunhos. Isso é um sinal. É bem isso que eu queria dizer. Só essa citação daí já prova que ela é uma profeta verdadeira, Verdade? porque isso é exatamente o que está acontecendo. Nos deem Blavatsky, nos deem Alice Bailey. O que elas têm a dizer? Eu queria que as pessoas tivessem o mesmo zelo com os livros do Espírito de Profecia. O esforço de Satanás será para tirar a fé das igrejas nesses escritos, pelas seguintes razões. Satanás não pode levar adiante os seus enganos e enredar as almas em suas ilusões se as advertências e reprovações e conselhos do Espírito de Deus forem ouvidos. Então qual que é o seu escudo? Qual é o seu escudo? Você tem a Bíblia, coloca a armadura de Deus, e daí você tem os testemunhos que ajudam a blindagem desse escudo para se proteger desses absurdos. A igreja é como os filhos de Israel. Eles não querem ouvir a reprovação, eles resmungam, reclamam, dizem todos os tipos de coisas. E então o que faremos? Vamos jogar fora a banheira junto com o bebê? Deveríamos abandonar a igreja? Alguns querem fazer isso. E quanto à igreja? Devemos estar prontos e aguardando as ordens de Deus. As nações serão terrivelmente agitadas. O apoio será retirado daqueles que proclamam a única norma da justiça de Deus, o único teste verdadeiro de caráter. E todo aquele que não se curvar ao decreto de conselhos nacionais e obedecer às leis nacionais que exaltam o sábado espúrio, instituído pelo homem do pecado em detrimento ao santo dia de Deus, sentirão não o poder opressivo apenas do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. Satanás enganará com seus milagres. Espera um pouquinho. Apenas esta citação, ela já não causa uma grande oposição? É. Porque ela menciona o papado, o mundo protestante, definido como a imagem da besta. Muitos Exato. hoje em dia não têm problema com isso, Sim. especialmente no ecumenismo. Exatamente. Daí você tem que então desconsiderar os testemunhos. Você tem que rejeitá-lo. Satanás fará os seus milagres para enganar. Ele apresentará o seu poder como supremo. Pode parecer que a igreja está prestes a cair, mas ela não vai cair. Ela permanecerá enquanto os pecadores em Sião serão peneirados e o joio separado do precioso trigo. Esta é uma prova terrível, mas ela precisa acontecer. Ninguém, a não ser aqueles que têm vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, se acharão leais e verdadeiros, sem mancha de pecados, sem malícia em suas bocas. Nós precisamos nos despir de nossa justiça própria e nos revestir da justiça de Cristo. Martin. Não tem como você conseguir fazer isso sem o espírito de profecia. Tem uma outra citação que meio que confirma isso. Vamos ler apenas o parágrafo do meio. E naquele tempo, ela refere-se a sacudidura, tá? A classe conservadora superficial, veja, quando ela refere-se à classe conservadora, ela não refere-se no sentido conservador de hoje. Ela está falando sobre aos superficiais, aqueles que não querem mudar os seus caminhos. Aqueles que querem conservar seu estilo de vida. Sim, aqueles que continuam agarrados às tradições deles. Sim. Essa classe, cuja influência tem firmemente retardado o progresso da obra, irá renunciar à fé e tomar posição ao lado de seus declarados inimigos, para os quais a sua simpatia tem por tanto tempo pendido. Ok, então, se você tem um conselho ecumênico, essa simpatia então está tendendo a quê? Sim, e a intenção delas começa a ficar evidente. Estes apóstatas manifestarão a mais amarga inimizade, fazendo tudo em seu poder para oprimir e acusar os seus antigos irmãos e excitar indignação contra eles. Estes dias estão diante de nós. Eu creio nisso. Eu acredito que nós estamos basicamente nesse ponto. Muitos se afastarão de nós, dando ouvidos a espíritos sedutores.
Uma fé superficial resulta em uma experiência superficial. A luz que me foi dada tem sido bastante clara ao revelar que muitos sairiam de nosso meio, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Nós fizemos uma série no E aí, Professor, sobre a doutrina da serpente. E nós vimos quantas pessoas e quantas denominações estão propagando doutrinas da serpente. E se você pular nesse trem, você vai passar a ver o mundo sob a luz deles também. Se você começar a puxar essa mesma carroça e andar nessa mesma estrada, como nós já dissemos, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Se você começa a concordar, é aí que as coisas vão parar. O Senhor deseja que cada alma que alega crer na verdade tenha um conhecimento inteligente do que é a verdade. Falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Tudo que deve ser sacudido será sacudido. Não deveriam todos, então, compreender as razões da nossa fé? Ao invés de termos tantos sermões, deveria haver uma pesquisa mais profunda da Palavra de Deus, abrindo as Escrituras texto a texto, buscando pela evidência que sustenta as doutrinas fundamentais que nos foram trazidas aonde estamos agora, sob a plataforma da verdade eterna. Este é o X da questão. Aqui ela diz, vá e estude a palavra, para se certificar de que aquilo que é dito nos testemunhos está em harmonia com a palavra de Deus. E se estiver, e você rejeitá-lo, você estará rejeitando a palavra de Deus. Isso é... Não tem jeito mais claro de dizer isso. Até o fim. Eu oro fervorosamente que a obra que fazemos neste tempo entre profundamente no coração, mente e alma. Perplexidades aumentarão, mas que nós, os crentes de Deus, possamos encorajar uns aos outros. Não baixemos o estandarte, mas o seguremos alto, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Quando eu não consigo dormir à noite, eu levanto o meu coração em oração a Deus, e Ele me fortalece e me dá segurança de que Ele está com os seus servos ministradores, tanto em nosso país como em terras distantes. Eu sou encorajada e abençoada ao perceber que o Deus de Israel ainda está guiando o seu povo e que Ele irá continuar a estar com eles até o fim. Martin, eu tenho esta motivação de fazer as pessoas entender essa questão. E uma vez que tenham compreendido a questão, alistarem-se no exército do Senhor. Elas podem ter certeza que o Senhor continuará com elas até o fim. Até o fim. Agora, até o fim, nós temos que saber o que isso significa, porque o problema é que muitas pessoas podem dizer, esse é o fim de um certo período. É por isso que nós devemos falar sobre o que é o fim. O que é o tempo do fim? O que é o fim do tempo? Todos esses últimos dias. Há muita confusão sobre isso. As pessoas dizem, tudo está do jeito que era antes. Como sabemos que agora é o fim para valer? Nós precisamos saber de maneira bem distinta o que a Bíblia quer dizer quando ela diz certas coisas. Temos que falar sobre isso. E depois teremos que dar uma olhada naquilo que está acontecendo no mundo. E falaremos sobre o que aconteceu em Davos. E várias outras coisas interessantes. Então... Mas eu creio que isso também é muito importante. Todas as coisas começam a se encaixar. E nós vamos ver isso ao longo desse ano. Nós vamos fazer muitas referências ao fim dos tempos e quão importantes são os testemunhos. Então, vamos continuar a analisar os aspectos políticos e espirituais. Vamos orar. Querido Pai, o Senhor tem dado a essa igreja um dom muito especial. E o Senhor deve ficar de coração partido às vezes, ao ver como o teu povo trata esse dom especial. Abra os nossos olhos, Senhor, para que enxerguemos. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.